Ô, louca, assim. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 72, um episódio comemorativo, porque afinal de contas batemos na última semana 500 mil inscritos no canal do YouTube dos Sócios. Até que enfim, né? Até que enfim, né, Boldinha? Até que enfim. Demorou, você acha? Eu acho que esse povo, eles ficam miguelando se inscrever no canal. Se a gente for entrar nas estatísticas do YouTube, a maior parte das pessoas que assistem o podcast não são inscritas. Olha só, bando safado. O pessoal... A Daisy, que trabalha comigo no Materializa, inclusive, mandou uma pergunta aqui no Superchat. Algo que vocês tiveram que abrir mão durante a trajetória de vocês, algo realmente difícil de desistir ou renunciar? Vocês são inspiração para mim e para o meu esposo. Obrigado por tanto conteúdo de qualidade. Obrigada, Daisy. Eu acho que até hoje a gente abre mão de muita coisa. De muita coisa. Não existe não abrir mão, né? Como o seu tempo é limitado, seus recursos são limitados, o problema fundamental que você tem é que para escolher A, você tem que deixar de escolher B. Aí você pensa, eu posso escolher as duas, então você vai ter meio A e meio B. Você não tem as duas por completo. Se a gente for pensar, esse é até o problema fundamental da economia. É o cara que faz economia, que vira um economista. Eu não sou economista, tá? Deixando bem claro isso aqui. Mas o economista ele se concentra nisso. Em um mundo onde você tem demandas ilimitadas para recursos limitados. E por conta disso, tem que fazer escolhas. Tá? Quando você assiste o podcast Os Sócios, por exemplo, você está deixando de assistir outra coisa. Ah, não, Bruno, eu tô com uma tela no podcast, outra no home broker, fazendo day trade, outra fazendo não sei o quê. Poxa, você não está dedicando atenção exclusiva para nada. Eu sei que algumas pessoas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que elas fariam melhor se focassem apenas em uma coisa. Então, estando aqui com vocês, eu deixo de estar em outro lugar. Na hora que a gente pega o nosso dinheiro e aplica um certo negócio, deixamos de aplicar em outro. Deixamos de usar para lazer, por exemplo. Então, fundamentalmente, viver é abrir mão das coisas. Né? Até hoje a gente abre mão de muita coisa. Mas os sacrifícios que a gente fez até agora valeram a pena. Tem coisa que você olha lá para trás, poxa, com a cabeça de hoje, foi demais. Tá, foi demais. Então, inclusive eu vou no casamento de um amigo que me zoava por conta disso. Ele vai casar agora em agosto. Mas no Rio de Janeiro, eu deixava de usar ar-condicionado no carro. Só que para no economizar Rio de Janeiro, dinheiro com gasolina. Não é muito inteligente você andar de vidros abertos, então a gente fazia sauna. Pois é, era bom, limpava os poros. Né? Tô mais jovem por conta disso. Imagina em Realengo. Mas, pois é, olhando hoje, o quanto que eu economizei com aquilo? Nada. Então vocês não vão ver um vídeo no meu canal onde eu falo, pessoal, 10 dicas para economizar. Primeira, não use ar-condicionado. Não vai ter isso. Não vai ter isso lá no meu canal. Porque eu vi que não valeu a pena. Mas até hoje a gente usa pouco ar-condicionado em casa, porque a gente é econômico. Não, mas aqui é frio também. Aqui é tranquilo. Nem precisa usar. Não, mas só para encurtar a resposta, eu diria que no passado a gente abriu um de muito conforto e a gente adiou muito as recompensas, o que é muito bom, né? Porque a gente viveu os nossos sonhos e as nossas coisas todas no tempo certo, eu acho, ou um pouquinho depois, talvez. E hoje a gente abre mão bastante de tempo livre. E eu acho que isso, no tempo atual, a gente está fazendo uma boa escolha, porque a gente está num momento de ascensão na nossa carreira, a gente está colhendo as coisas que a gente plantou, e quanto mais a gente dedica tempo, mais a gente consegue colher. Mas, ao mesmo tempo, a gente descansa pouco, a gente tem pouco convívio com a família, a gente tem, às vezes, pouco tempo para namorar, né, para estar junto. A gente separa um tempo todo dia de manhã pra gente estar junto. Sim. Mas se a gente não trabalhasse, poderia ser muito mais tempo. Sim, às vezes, na semana passada, eu trabalhei pra caramba, acho que eu vi o Bruno... A gente não consegue nem transar todo dia. Claro que não. Quem que faz isso na vida? Quem trabalha é difícil fazer isso. Gente, o empreendedor não tem. De vez em quando o pessoal pergunta essas coisas, eu fico assim, quem que faz isso? Você não produz nada, né? Porque não dá tempo. Dá. Se você grava pra OnlyFans isso, vira trabalho. É uma ideia empreendedora aí, pra quem quiser, né? O nosso tá aberto, de novo, aquela brincadeira. Então, acho que a gente abre bastante mão de tempo, de qualidade com quem a gente ama e também de diversão e tudo mais, mas por escolha própria, acho que a gente tá nesse momento e acho que é uma boa escolha hoje. Não, eu acho que hoje é uma boa escolha e quando a gente chegar lá na frente, mais velho, a gente vai olhar pra trás e vai achar que foi uma boa escolha. Eu vou achar que foi uma boa escolha. Como é a frase da mãe da Lalas? É uma frase muito boa. Eu lembro, o Joel falou no nosso episódio de aniversário. Isso. Não diminua. O contexto era mais ou menos o seguinte. A Lalas é a esposa do Joel, pra quem não conhece, trabalha aqui com a gente no Grupo Primo. E ela acabou de ter um filho. Ela tem 2, né? Acabou de ter mais um. Criança pequena dá muito trabalho.
E aí a mãe dela mandou uma E mensagem... ela trabalha também pra Ela caramba. trabalha aqui também, né? Faz um monte de coisa. E a mãe dela mandou uma mensagem falando, como é que tá? E ela respondeu, tá difícil. Tô cansada e tudo mais. E a mãe dela respondeu, olha, não diminui o ritmo, você vai se arrepender. Agora eu lembrei. Eu diria pra você diminuir o ritmo, mas você se arrependeria no futuro. Exatamente. Paulada. Então, eu gosto sempre de lembrar, tá, gente, que o final importa mais do que o começo. O que eu quero dizer com isso, né? Então, por exemplo, eu tô longe, espero eu, do final da minha vida. Mas quando eu olho lá para trás, que estava mais próximo do começo, eu vejo que os sacrifícios que eu fiz lá atrás valeram muito a pena até aqui. Eu tenho certeza, para quem está fazendo sacrifícios hoje, que lá no futuro, quando você conquistar aquilo que você quiser, você vai olhar para trás e vai pensar que os sacrifícios valeram a pena também. Sempre acaba valendo a pena. Né? E se você pensa o que é uma vida feliz, é uma vida onde o final importa mais do que o começo. Você pode ter uma existência miserável durante muito tempo. Você conquista aquilo que você quer, você chega lá, você olha para trás e fala, os sacrifícios valeram a pena. O que é muito melhor do que fazer o contrário, que é o que 99% das pessoas aqui no Brasil fazem. E quando eu digo 99%, não é cuspido na minha cabeça. É a estatística do IBGE para ver quantas pessoas vivem com liberdade financeira no Brasil. É 1%. O restante tem que continuar trabalhando e nada errado com trabalhar, desde que seja uma opção e não uma obrigação. Sobretudo quando você está mais velho, com menor capacidade laborativa, com outras demandas, com menos pique. Parte depende de parentes e outra parte depende de caridade. Então, esse pessoal que chegou na liberdade financeira, na minha opinião, fez o correto. Sacrifícios para ter um final melhor lá na frente. O restante pode viver uma vida épica durante esse momento da juventude, gasta tudo, viaja pelo mundo, mas se tiver um final ruim, vai olhar para trás e vai pensar, poderia ter feito escolhas mais sábias. Tem até uma história, que eu vou contar rápido aqui para partir para outras perguntas, mas é de um rei da antiguidade, um dos mais ricos daquela época, o rei Creso. Eu coleciono moedas antigas, ele foi o primeiro cara a cunhar uma moeda. Né? Ele morava na Lídia, uma região muito rica, se achava ouro em rios, é a região do rei Midas, por exemplo, daquela história de que ele tocava e tudo virava ouro. E o Creso se achava um homem muito feliz. E chamou um sábio grego da época, chamado Solon, para mostrar o quanto ele era feliz. Aí mostrou as riquezas dele, né, como é que ele era rico. E aí ele perguntou para o Solon, quem é o homem mais feliz do mundo? E ele esperava que o Solon, um ateniense, dissesse, você, Creso, você é super rico, né? Você pode trocar o dinheiro por tudo, então você é muito feliz. Aí o Solon começou a falar de outras pessoas. Ele disse, tinha um ateniense, Telos, tinha uma família boa, teve filhos, teve netos, eles não morreram antes dele, e o Telos morreu pela pátria, em uma batalha que Atenas ganhou. Ele falou, esse final glorioso tornou a vida dele ainda mais feliz. Ele falou, e depois do Telos? Tem 2 irmãos que morreram jovens, mas porque eles fizeram muito esforço para levar a mãe até um templo de uma cidade distante, não tinha boi, não tinha cavalo para levar, eles arrastaram uma carroça, chegaram lá, e no final acabaram morrendo, mas morreram pela mãe deles. Né? Então tiveram um final glorioso. Aquilo foi uma morte interessante, eles tiveram uma vida feliz. Aí o Creso ficou olhando assim e falou, e eu? Ele falou, olha, na minha opinião, o Solon dizendo, é impossível falar se um homem teve uma vida feliz antes que a vida dele chegue ao fim. Porque o final importa mais do que o começo. Aí o Creso olhou aquilo e falou, besteira, se sabe não sabe de nada, mandou o Solon embora, continuou vivendo a vida dele, ele era um rei, ele queria expandir o seu império, ele foi até um oráculo para poder fazer isso, ele falou, se eu invadir a Pérsia, o que vai acontecer? O oráculo de Delfos disse para ele, Creso, se você invadir a Pérsia, um grande reino irá cair. Ele entendeu que a Pérsia iria cair, mas no final ele invadiu a Pérsia e ele que caiu. Ele foi colocado em uma fogueira para ser morto, então teria um final de vida terrível, privado de tudo, né, abreviada e sem glória. E quando ele estava na fogueira, ele começou a falar, Solon, você tinha razão. Aí o rei que ia botar fogo nele, que era o Ciro, ouvindo aquilo, aí tem fontes que falam que choveu, e ele apagou o fogo na hora, ou que o Ciro apagou o fogo para ouvir a história dele. E falou, bom, agora esse cara tá mais sábio do que antes, vou botar ele para trabalhar para mim. Aí botou o Creso para trabalhar para ele. Mas a moral da história o final importa mais do que o começo. É isso. No entanto, é uma eterna briga, a gente tenta não pecar pelo excesso também, porque perder a juventude e não aproveitar nada do que a gente plantou durante esse processo também não é legal. Eu sempre falo pro Bruno, a gente sempre faz isso, por isso a gente tenta viajar, tenta reservar momentos nós dois também, porque não adianta nada também trabalhar pra caramba e não aproveitar um pouco do que a gente conquista ou do que a gente está conquistando durante todo esse processo. Então, a gente tenta balancear também, não é uma coisa que a gente faça loucamente, né? Vamos trabalhar e foda-se. Não é tanto assim. Não, tem um macete que eu sempre uso. Os japoneses têm um termo
que eles utilizam para falar da pessoa que trabalhou até morrer, assim, né? Deu mais do que devia. É karoshi. Tem que parar um pouco antes. Então, na hora que você está trabalhando e começa a ver vultos e entes queridos já falecidos falando com você, é um sinal. Para. Descansa um pouco. Aí depois você continua, tá? Anotem, isso é uma dica interessante.